a Milene. Começa a partir de agora o nosso Quem Ama Não Esquece. Ai, eu fico tão ansiosa pelas histórias, porque é tão bom aprender, saber desses exemplos. E a gente se identifica em uma em outra situação. Às vezes tem histórias que parece que está falando da nossa vida, né? Como é que pode? Inclusive, se você tem uma história de vida legal, uma história de amor, uma história bonita para compartilhar com a gente, vem, conversa comigo, manda sua mensagem. 11 999 919197. A gente vai começar uma conversa, a gente vai começar um bate-papo e quem sabe a sua história não pode ser a próxima aqui do nosso Quem Ama Não Esquece. Manda sua mensagem, não deixa para amanhã que você pode fazer hoje, hein? Tô esperando o seu... Não esquece. Não tenha medo de pedir a Deus aquilo que está no seu coração. Só nunca se esqueça de aproveitar cada instante. Porque por mais bonito que seja um sonho realizado, tudo nessa vida, um dia, acaba chegando ao fim. Quando minha mãe ainda estava grávida, o meu pai a abandonou. Ela acabou me criando sozinha. E a nossa vida nunca foi fácil. Quando eu tinha 12 anos, ela conheceu um homem. No começo, a gente acreditou que ele fosse trazer felicidade para nossa casa. Mas aconteceu justamente o contrário. Ele bebia, usava drogas e agredia minha mãe física e verbalmente. E eu não suportava ver aquilo. Toda vez que ele batia nela, eu corria para pedir ajuda e chamava a polícia. Só que quando eles chegavam, minha mãe acabava negando tudo. E isso aconteceu tantas vezes que eu cheguei a dizer que eu nunca mais ia correr atrás de ninguém pedindo ajuda. Porque eu estava cansado. Mas filho nenhum consegue assistir a própria mãe sofrer. Uma hora, essa dor acaba explodindo. Eu tinha 16 anos quando eu cheguei do trabalho e encontrei minha mãe em casa com a minha irmã, que ainda era um bebê. Logo em seguida, chegou o marido dela, completamente bêbado, e mandou minha mãe fazer a janta. Ela fez, mas quando chamou ele para comer, ele disse que não queria mais. Os dois então começaram a discutir e em segundos ele partiu para a agressão de novo. A minha mãe até tentava se defender, mas ela era muito fraca. Até que, em um empurrão, ela acabou caindo em cima de mim. E naquela hora, eu perdi o controle. Parecia que toda a revolta daqueles anos estava explodindo ali de uma vez. Eu então fui para cima dele e quase fiz uma bobagem que ia destruir a minha própria vida. Olha, eu só parei de bater nele porque o meu tio chegou e me tirou de cima daquele cara. Depois desse dia, eu passei a assumir muitas responsabilidades dentro de casa. 3 anos depois, em 2003, eu viajei para a praia. Na época, eu estava com 19 anos. Nunca tinha namorado e, caminhando pela praia, eu fiz uma oração. Uma oração que mudaria a minha vida. Eu desenhei um coração na areia e falei para Deus que se um dia Ele me desse uma família, eu jamais faria minha esposa passar pelo que a minha mãe tinha passado. Ali eu também descrevi como eu sonhava que fosse a mulher da minha vida. Também imaginei o homem que eu ia ser para ela. Depois disso, entreguei os meus sonhos nas mãos de Deus. Quando eu voltei para casa, eu falei para minha mãe que em um ano eu ia estar casado. Ela caiu na risada, porque eu nem namorada tinha. Mas eu estava com aquela certeza dentro de mim, sabe? Uma certeza que ninguém ia tirar. Alguns meses depois, uma família se mudou para a casa em frente à nossa. Um dia, eu vi 2 moças conversando na cozinha da casa. Era a Vanira e a irmã dela. Na hora, eu ouvi a Vanira brincar que naquela cidade só tinha homem feio. Depois eu lembro de olhar para ela e pensar, vai ser esse homem feio que vai ser o seu marido. Tudo ali na minha imaginação.
Depois disso, ela não saiu mais da minha cabeça. Eu achei essa mulher linda. Já no dia seguinte, eu criei coragem e convidei ela para ir à igreja junto comigo. E ela aceitou. Quando o culto terminou, eu resolvi falar o que estava no meu coração. Que cara é essa, José? Ô, Vanilla, eu vou falar sério com você. Você quer casar comigo? Você tá doido? A gente nem se conhece. Primeiro você tem que me pedir namoro. Eu tô falando sério. Eu não sou homem de namorar, eu sou homem pra casar. Nossa, por essa eu esperava. Eu não sei, eu preciso pensar. Então ela pediu uma semana. Uma semana pra pensar. Eu concordei e passei aqueles dias orando para que a resposta fosse a vontade de Deus. Se fosse pra gente construir uma vida juntos, eu queria ter a certeza de que aquela era a vontade dele. Uma semana depois, a Vanilla apareceu na porta da minha casa. Disse que tinha levado um susto com o meu pedido. Passou dias pensando. Mas depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ali, na minha frente, ela sorriu e disse que sim. Que ela aceitaria se casar comigo. Você imagina? Sim, loucura total. Mas eu me senti o homem mais feliz desse mundo. Mas ainda tinha uma questão. Eu era cristão e queria que a gente seguisse o mesmo caminho. Por isso, eu convidei a Vanilla para seguir a igreja junto comigo. E ela aceitou. Se batizou e passou a servir a Deus junto comigo. Foi tudo muito rápido. Em 6 meses nós namoramos, noivamos e nos casamos. Aquela oração que eu tinha feito na praia se cumpriu antes de completar um ano. Nós começamos a vida praticamente do zero. Eram poucos móveis, pouco dinheiro, mas muito amor. E não demorou muito para a gente decidir ter um filho. A primeira gravidez, infelizmente, terminou num aborto. E foi uma fase muito difícil. Mas Deus nos abençoou e novamente, em alguns meses, a Vanilla engravidou. E logo nasceu a nossa Isadora. Foi nessa época que nós também conhecemos um casal que não tinha quase nada para a filha recém-nascida. A gente chegou a visitar a família e quando chegou lá, eu vi que os 3 estavam dormindo no chão. Eu lembro até que eu tinha acabado de comprar um carrinho novo para a Isadora, que tinha sido um esforço enorme para mim. Mas quando nós saímos de lá, a Vanilla olhou para mim e disse que a nossa filha já tinha todo enxoval e que a gente podia dar o carrinho para aquele casal. A minha mulher era assim, tinha um coração enorme, nunca pensava 2 vezes para ajudar quem precisava. E foi exatamente isso que a gente fez. Doamos aquele carrinho novo sem uso para aquela família. Alguns meses depois, eu acabei ficando desempregado. E adivinha? A gente ainda não tinha conseguido comprar um novo carrinho para nossa filha. Mesmo assim, eu não deixei de confiar. Logo arrumei um emprego fazendo coleta de entulho. E toda sexta-feira a gente recolhia móveis e objetos que as pessoas descartavam. E numa dessas coletas, eu acabei encontrando um carrinho de bebê em ótimo estado. Na semana seguinte eu achei outro. Eu juntei as melhores peças dos 2 e montei um carrinho praticamente novo para minha filha. Pois é, Deus nunca deixou faltar nada. 3 anos depois, nasceu o nosso segundo filho e mais tarde a Ana Maria completou a nossa família. A família que eu tinha tanto pedido a Deus naquela oração na praia. Os anos então se passaram, nós enfrentamos mudanças, recomeços e muitas conquistas. A Vanilla foi aprovada num concurso público. Nossa vida entrou nos trilhos e parecia que tudo estava exatamente como a gente tinha sonhado, onde deveria estar. Em 2025, eu recebi uma ótima proposta de trabalho em outra cidade. Mas a Vanilla preferiu que a gente continuasse onde estava. Na época, eu não entendi a decisão dela. Até fiquei um pouco bravo, mas hoje eu sei que Deus tinha um propósito para nós. Foi justamente nesse período que ela começou a sentir um cansaço fora do normal. Umas dores muito fortes no peito
Eu insistia para que ela fosse ao médico, mas ela dizia que era só excesso de trabalho. Até que surgiu uma viagem a serviço para a praia e eu pedi para que ela não fosse, porque ela estava muito fraca, cansada e eu estava com um pressentimento muito ruim. Mas ela decidiu ir mesmo assim. Isso aconteceu no dia 3 de dezembro. A Vanira viajou e 3 dias depois ela me ligou pedindo para buscá-la, porque ela não estava bem. Assim que eu cheguei, eu olhei para ela. Eu senti um aperto no meu coração. Realmente ela não estava legal. Muito pálida, sem força, com um cansaço que eu nunca tinha visto. Em casa eu percebi que ela estava queimando de febre. Então ela deitou para descansar e eu passei aquele dia inteiro muito preocupado. No dia seguinte, ela continuava mal e disse que ia ao médico e depois ficaria em casa. Aquilo me assustou porque a Vanira nunca deixava de trabalhar. Mesmo preocupado, eu precisei ir para o meu serviço. E antes de sair, eu pedi para que ela me ligasse se ela se sentisse muito mal, se piorasse. Não demorou muito e o meu telefone tocou. José, eu não estou bem. Meu amor, o que foi? O que você está sentindo? Eu estou com muita dor, eu estou sonsa. Eu nem consigo ficar de pé. Olha, eu vou ligar para minha irmã e até aí. Ela chega mais rápido do que eu, tá? E ela já vai te levando para o hospital. Não, eu posso ir sozinha. Não. Fica aí. A minha irmã vai te acompanhar. É melhor. Calma, eu já vou ligar para ela. Então fala para ela vir logo porque eu não estou aguentando. Eu encontrei com a Vanira já no hospital. E assim que saíram os primeiros exames, o médico decidiu internar ela na hora. Logo na sequência, ele me chamou para conversar. Disse que a imunidade da Vanira estava muito baixa e me informou que a principal suspeita, depois de tantos exames, depois de analisar bem a situação dela, a principal suspeita era a leucemia. Meu Deus do céu! Fazia só 1 ano e meio que eu tinha perdido meu irmão para a mesma doença. Aquilo não podia estar acontecendo. Aquilo não podia ser verdade. Eu não queria acreditar e no fundo eu achava que tudo era um grande engano. Eu estava rezando para que fosse. Mas a Vanira acabou sendo transferida para outro hospital. Passou por novos exames e no mesmo dia veio a confirmação. Era mesmo aquela doença. Enquanto a médica falava, parecia que meu mundo tinha parado. A gente só conseguia chorar, sabe? E a única coisa que eu realmente ouvia era a Vanira repetindo que ela não queria morrer, que ela não queria me deixar sozinho com os nossos filhos. Imagina o tamanho dessa dor. Imagine você o nosso desespero. Logo, ela começou a quimioterapia. E poucos dias depois, foi o aniversário dela. Como ela não podia sair do hospital, eu pedi autorização para a gente fazer uma comemoração pequena ali mesmo. Eu, nossos filhos e a irmã dela. Foi o que a gente fez. Nós cantamos parabéns, tiramos algumas fotos e, por algumas horas, a gente tentou esquecer que a gente estava dentro de um hospital. Aquele foi um aniversário bem diferente. Mas a gente fez de tudo para que ela se sentisse o quanto era amada. Depois de 34 dias ali no hospital, 34 dias internada, ela recebeu alta por 5 dias antes de começar uma segunda etapa do tratamento. Olha, o que eu vou te dizer é, a gente aproveitou muito esses dias dentro de casa. Cada minuto, sabe? A minha mulher só queria ficar perto dos nossos filhos, comer comidinha caseira. Eu fiz tudo o que eu pude, de tudo mesmo, para que ela ficasse feliz. Mas aí, os 5 dias se passaram e ela teve que voltar para o hospital. Nesse tempo, o quadro dela acabou piorando também.
A Vanira teve uma infecção, contraiu uma bactéria e precisou de cuidados ainda mais intensivos. E mesmo assim, mesmo sofrendo tanto, a fé da Vanira nunca se abalou. José, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Mas se não quiser, Ele continua sendo Deus e Ele sabe de todas as coisas. Eu creio que Ele vai te curar, meu amor. Eu também tenho certeza disso. Eu não quero te perder. Eu não quero que você sofra também. A gente já orou por tanta gente e viu Deus fazendo milagres. Agora é a nossa vez de confiar nele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ele entender que chegou a minha hora, eu vou estar pertinho de Jesus, amor, da melhor forma. Naquele momento eu entendi. Ela já tinha entregado a própria vida nas mãos de Deus. Todo mundo dizia que eu era o principal remédio da Vanira e que bastava eu chegar para ela abrir um sorriso. E eu fiz questão, sabe? Questão de cuidar dela em tudo. Dava os remédios, passava as pomadas, lia a Bíblia junto com ela, estava ali, o tempo inteiro do lado. A empresa me deu férias. Depois até me liberou mais alguns dias. Eu passei 55 dias de internação do lado da minha esposa. Afinal de contas, eu tinha feito um juramento no altar. E eu pensava comigo, se eu não cuidar dela, quem é que vai cuidar, né? É o momento em que ela mais estava precisando de mim. Durante esse tempo todo, eu rezei muito, pedindo a Deus por um milagre. Mas eu também entendia, se a vontade dele, se a vontade de Deus fosse outra, eu teria que aceitar. Numa segunda-feira, a Vanira teve uma febre muito alta. Os remédios já não estavam mais fazendo efeito. A pressão caiu e ela precisou voltar para a UTI. Aquela noite toda eu passei no hospital. E quando me deixaram entrar, eu segurei nas mãos dela, disse o quanto a amava e falei também que Deus estava ali. Deus continuava cuidando de nós. No dia seguinte, eu precisei ir trabalhar. Antes de começar o expediente, eu mandei uma mensagem de bom dia, mas ela acabou não me respondendo. Então eu resolvi logo ligar para o hospital. Perguntei como ela estava e o médico me prometeu dar notícias durante a tarde. Meu Deus do céu, a cada minuto daquele dia meu coração ficava mais apertado. Ninguém me ligava, eu tentava falar de novo com eles, o médico não me atendia. Até que no começo da noite, eu acabei recebendo uma mensagem pedindo para que eu fosse ao hospital. Na hora, meu coração gelou. Quando eu li aquela mensagem, eu saí correndo, sabe? Não sei dizer para você nem como eu cheguei naquele hospital. Foi então que o médico me chamou para conversar. Contou que o estado da minha mulher tinha piorado, que eles precisavam induzir em coma e que dali para frente ela estava nas mãos de Deus. Como médico, ele disse, como médico, nós já fizemos tudo o que podia ser feito. Quando a gente recebe uma notícia dessa, sabe? Meu Deus, olha, eu sinto até hoje eu sinto falando nisso, até hoje eu sinto tudo o que eu vivi naquele dia. Eu então entrei naquele quarto e no mesmo instante alguma coisa dentro de mim soube que aquela seria a nossa despedida. Eu segurei na mão da minha mulher que estava ali, na UTI. Cheguei
bem perto do ouvido dela, sabe? E comecei a conversar. Disse para Vanira o quanto eu a amava. Você sabe, né? Eu disse. Você sabe que eu te amo muito. Que os seus filhos também te amam. E que você sempre foi a mulher mais maravilhosa desse mundo. A mãe mais maravilhosa que os nossos filhos poderiam ter. Ali, nessa conversa, eu agradeci por tudo. Pelos 22 anos que nós vivemos juntos. E ali eu falei, olha aqui, se você quiser, se você estiver cansada, você pode partir. Pode partir em paz, viu? Porque eu vou cuidar da nossa família com todo o amor do mundo. Com um amor em dobro. Com o meu amor e com o seu amor. E eles também vão entender. Eu fiquei ali conversando, sabe? Olhando para ela, naquele quarto de UTI. Eu falei muita coisa naquele dia, muita. E aí, o médico entrou para fazer alguns procedimentos e pediu para que eu saísse. Eu fiz isso, fiquei algum tempo do lado de fora chorando muito, muito. Foi então que o médico me chamou. Ele me chamou de volta e avisou. A Vanira tinha acabado de partir. E naquele instante, não foi só a minha esposa que partiu. Uma parte de mim foi com ela. Uma parte de mim se foi. No dia 21 de fevereiro, eu me despedi do amor da minha vida. O velório ficou lotado. Vieram pessoas de todos os lugares porque a Vanira era muito querida. Ali eu percebi o quanto a minha mulher tinha vivido exatamente como ela sempre escolheu viver. Fazendo o bem. E todo aquele amor que ela espalhou durante anos voltou em forma de abraços, lágrimas e carinho nesse último adeus. A saudade hoje mora comigo. Tem noites que eu acordo chorando, muito triste, com um aperto no coração. Tem dias que tudo que eu mais queria era ouvir a voz dela, sabe? Porque foram 22 anos de casamento. 22 anos vivendo a promessa que um dia eu escrevi ali na areia da praia diante de Deus. E a Vanira foi a resposta daquela minha oração. Se existe uma coisa que me consola nessa vida até hoje, é que eu posso dizer com toda a certeza do mundo que eu cumpri a promessa que eu fiz a Deus. Eu nunca fiz a minha esposa sofrer. Eu cuidei dela até o último segundo. E ela partiu sabendo, sem nenhuma dúvida, o quanto ela foi amada. Diferente de tudo que eu vivi em casa, com a minha mãe e o marido dela. A minha filha Isadora hoje está com 20 anos. O meu filho já fez 18 e a nossa caçula vai completar 15. Eu sigo aqui na tentativa de ser um pai presente, um pai e mãe ao mesmo tempo, porque não é fácil, viu? Tem dias que a saudade pesa mais do que qualquer coisa. Mas desde o dia em que a gente se casou, eu e a Vanira, nós fizemos uma promessa um ao outro. Se a morte nos separasse, quem ficasse ia continuar vivendo. Ia dar sequência. E é isso que eu tenho feito. Um dia de cada vez, porque eu sei também que a morte não foi o fim da nossa história. Nós servimos ao mesmo Deus. E eu tenho a esperança de que um dia eu vou encontrar a Vanira novamente. Eu sei disso. Até lá, eu continuo caminhando, levando no coração o amor mais bonito que Deus me permitiu viver. Um amor que eu nunca
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer É isso aí, né? Tem um ditado que diz que ninguém fica com o amor da sua vida. Esse ditado é muito antigo. Ninguém termina os seus dias, o seu tempo com o amor da sua vida. Ele sempre vai embora, ela sempre vai embora. E a gente, a pessoa, termina ao lado de outra pessoa que não tem nada a ver. Mas isso é fato. Ninguém fica com o amor da sua vida para sempre. Você descobre quem é, ele aparece, ela aparece para você, se revela e depois se vai. E aí você termina o seu tempo com outras pessoas que não têm nada a ver com os seus sonhos. Isso é fato. Ninguém casa com o amor da sua vida. É isso aí, gente.